Nesse conto cativante de amor e autodescoberta, Juliette Hart foge de seu próprio casamento, escapando de um casamento sem amor organizado para fins de negócios. Quando ela se refugia no celeiro de um estranho, ela nunca espera encontrar a verdadeira conexão com o misterioso proprietário da fazenda Silas Ward. Seu vínculo inesperado cresce à medida que Juliette descobre o que significa ser verdadeiramente visto e valorizado por quem ela é. Junte-se a nós nesta jornada de coragem, cura e encontrando em casa nos lugares mais inesperados. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol do verão bateu na igreja do país, onde Juliette Hart estava em seu vestido de noiva de grife, as mãos tremendo enquanto segurava o buquê de rosas brancas. Aos 28 anos, ela estava prestes a se casar com Richard Blackwell, o homem que seus pais sempre desejavam para ela. Ricos, poderosos e de uma das famílias mais influentes da cidade. "Você está pronto, querida?" Seu pai sussurrou, apertando o braço um pouco com muita força. A marcha do casamento começou a tocar, e os convidados se levantaram, todos os olhos nela. Sua mãe se envolveu em lágrimas falsas, mais preocupadas com a forma como as fotografias acabariam do que a felicidade de sua filha. Juliette deu um passo pelo corredor, depois outro. Richard esperou no altar, seu sorriso não alcançando seus olhos. O mesmo sorriso que ele lhe deu quando comprou o anel de noivado, sem perguntar que estilo ela gostava. O mesmo sorriso que ele usou em reuniões de negócios antes de fechar um acordo. Sua respiração presa na garganta. De repente, a igreja parecia muito pequena, o ar muito magro. "Eu não posso", ela sussurrou. O aperto do pai dela se apertou. "O que você disse?" Juliette olhou para Richard na vida mapeada para ela. Galas de caridade, associações de clube de campo, sorrindo para câmeras enquanto morreram por dentro. "Eu não posso fazer isso", disse ela mais alta. Antes que alguém pudesse detê-la, ela se virou e correu. Ela empurrou as pesadas portas de madeira e saiu ao ar livre, ignorando os suspiros e grita atrás dela. Ela correu até que seus pulmões queimaram, até que os caros saltos brancos quebraram, e ela os chutou. Ela correu pela estrada principal e depois para um caminho de terra que afastou da cidade, longe de sua vida. Horas depois, com o cenário do sol, Juliette se viu em uma estrada rural sinuosa. Seu vestido outrora perfeito estava rasgado. Seu véu se foi há muito tempo, preso em um galho de árvore milhas para trás. Seus pés descalços estavam sujos e arranhados. "O que eu fiz?" ela sussurrou, realidade se instalando. Ela não tinha telefone, dinheiro nem plano. À distância, ela viu um grande celeiro na beira de uma propriedade ampla. Sem nenhum outro lugar para ir, e a noite caindo, ela deslizou por uma lacuna na cerca de arame farpado e fez o seu caminho em direção a... A porta do celeiro rangeu quando ela a abriu. O cheiro de feno e animais encheu suas narinas, estranhamente confortando após o perfume sufocante de perfume caro na igreja. "Olá?" Ela ligou suavemente. Quando ninguém respondeu, ela subiu para o hayloft e desmaiou, exausta. Ela encontrou alguns cobertores velhos de cavalos e os puxou em volta dela, prometendo que ela deixaria a primeira luz. Ela não sabia que a propriedade pertencia a Silas Ward, o misterioso fazendeiro de 32 anos que possuía centenas de acres de terras agrícolas, mas raramente chegava à cidade. As pessoas sussurraram sobre ele, como ele ganhou milhões em algum negócio de tecnologia antes de comprar o rancho, como ninguém o viu em meses, como ele morava sozinho, sem familiares ou amigos. Alguns disseram que ele era louco, outros disseram que ele estava com o coração partido. Tudo o que Juliette sabia era que ela precisava de um lugar para se esconder apenas por uma noite. Amanhã veio com o som de animais mexendo abaixo. Juliette sentou-se, desorientado. Uma cabra curiosa andou pelas escadas do loft e estava olhando para ela, mastigando um pouco de seu vestido rasgado. "Olá", ela disse suavemente, estendendo a mão para acariciar o animal. A cabra cutucou sua mão, fazendo-a sorrir pela primeira vez no que parecia uma eternidade.
O som de botas na escada de madeira a fez congelar. Seu coração bateu uma figura alta emergida no topo do loft. Silas Ward não era o que ela esperava. A cidade fofoca o pintou como velha ou estranha, mas o homem em pé diante dela não era. Ele tinha cabelos escuros que se enrolavam levemente. Nas pontas, uma mandíbula forte coberta de restolho e olhos da cor do céu pouco antes de uma tempestade. Ele usava uma camisa de flanela simples com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados e musculares. Ele não parecia zangado ao encontrar Lala, apenas surpreso. "Parece que Daisy gosta de você", disse ele, acenando para a cabra. Sua voz era profunda, com um leve sotaque. Juliette se levantou, os cobertores caindo. "Sinto muito. Eu não pretendia invadir. Eu estava apenas funcionando de alguma coisa." Ele terminou para ela, seus olhos pegando seu vestido de noiva rasgado, o rosto sujo, os pés descalços. Ela assentiu, incapaz de encontrar as palavras para explicar. Para sua surpresa, ele não gritou ou ameaçou chamar a polícia. Ele simplesmente a estudou por um momento, depois disse: "Parece que você poderia usar um pouco de café e talvez alguns sapatos." Juliette olhou para ele esperando a captura. "Você não vai ligar para ninguém?" "Para quem eu ligaria?" Ele deu de ombros. "Além disso, o que você está fazendo não é realmente o meu negócio." Ele se virou para descer a escada e depois parou. "Você pode continuar correndo ou me ajudar a alimentar os cavalos. De qualquer forma, você se parece com alguém que não ouviu quieto há muito tempo." A bondade em sua voz quase a quebrou. Depois de meses de pessoas dizendo a ela o que fazer, quem ser, como agir, aqui estava alguém que oferece uma escolha a ela. "Eu gostaria de ficar", disse ela suavemente. "Só para hoje." Ele assentiu uma vez, depois desceu. "Vou trazer algumas roupas para você. A casa fica apenas através dessas árvores, se você quiser limpar. As portas são destrancadas." Uma hora depois, Juliette sentou-se na varanda de Silas, usando uma camiseta velha e jeans que eram grandes demais, mas apertados com um cinto. Seus cabelos estavam úmidos do chuveiro e seus pés estavam enrolados em ataduras onde ela tratou os cortes. Silas lhe entregou uma caneca de café preto forte e um prato de ovos mexidos. "Não há muito cozinheiro", disse ele. "É perfeito", respondeu ela, percebendo o quão faminto ela estava. Eles comeram em silêncio confortável, vendo o sol da manhã se espalhar pelos campos. Ele não perguntou sobre o vestido de noiva. Ela não perguntou por que ele morava sozinho nessa enorme propriedade. Era um acordo tácito, sem arriscar, sem julgamento. Depois do café da manhã, Silas mostrou-lhe o celeiro onde 6 lindos cavalos esperavam a alimentação matinal. Ele demonstrou como medir o grão, como verificar as calhas da água, como falar suavemente para não assustar os animais. Juliette se viu relaxante enquanto trabalhavam. O trabalho manual era novo para ela. Crescer em uma das famílias mais ricas do condado significava que ela nunca tinha que sujar as mãos. Mas havia algo satisfatório nas tarefas simples, sobre ser útil de uma maneira genuína. "Você é bom com eles", comentou Silas, enquanto acariciava o nariz de uma égua castanha. "Eles não esperam nada de mim", disse ela sem pensar. Algo piscou. Em seus olhos, um lampejo de reconhecimento, mas ele só assentiu. Naquela noite, depois de um dia ajudando o rancho, Juliette sentou-se na varanda, observando o pôr do sol. Silas saiu com 2 copos de limonada. "Eu deveria ir amanhã", disse ela, embora o pensamento tenha feito seu peito apertar. "Para onde você vai?" ele perguntou, sem pressão em seu tom. Juliette percebeu que não tinha resposta. Ir para casa significava enfrentar a raiva de seus pais, a humilhação de Richard, as fofocas da cidade. Ela tinha algum dinheiro economizado, mas não o suficiente para começar em algum lugar novo. "Eu não sei", ela admitiu. Silas tomou um gole de sua limonada. "A cerca na pastagem norte precisa de fixação. Pode usar um par extra de mãos. Paga espaço e tábua se você estiver interessado." Não era caridade. Ela sabia por seu tom prático que ele realmente precisava da ajuda. E ela precisava de tempo, espaço para pensar. "Eu gostaria disso", disse ela.
Na manhã seguinte, Richard Blackwell andou na sala de estar de seu apartamento de luxo, seu telefone Pressed em seu ouvido. "O que você quer dizer? Você não pode encontrá-la", ele estalou. "Faz 2 dias, ela não poderia ter desaparecido." No outro extremo da linha, o investigador particular suspirou. "Verificamos os cartões de crédito dela, o telefone dela, todos os amigos e parentes conhecidos. Nada." Richard bateu o punho na bancada de mármore. "Continue olhando. Eu quero ela encontrada." Ele desligou e se virou para encontrar a mãe de Juliette, Eleanor Hart, em pé em sua porta. "Qualquer notícia?" Ela perguntou, seu rosto perfeitamente manchado com preocupação. Não pela segurança de sua filha, mas pelo escândalo que crescia a cada dia que passa. "Nada", disse Richard. "Mas não se preocupe, eu a encontro. Ninguém me humilha assim e se safa disso." Eleanor assentiu. "Quando você o fizer, garantiremos que ela entenda suas responsabilidades. A fusão entre nossas empresas é muito importante." O que nenhum deles sabia era que Juliette estava acordando sua 3ª manhã no rancho de Silas Ward, sentindo-se mais em paz do que em anos. Ela e Silas caíram em uma rotina confortável. As manhãs eram para alimentar os animais e zombar de barracas. As tardes foram gastas reparando cercas, verificando o gado ou trabalhando na pequena horta atrás da casa. Eles comeram refeições simples juntos, conversando sobre tópicos seguros, os animais, o clima, os livros que eles leram. À noite, Juliette dormiu no quarto de hóspedes, ouvindo os sons do campo tão diferente dos ruídos da cidade com a qual estava acostumado. Silas não falou muito sobre si mesmo, e ela não empurrou, mas ela notou as coisas, como ele às vezes. Pá estava na janela, olhando para o horizonte com um olhar distante. Como ele mantinha o lado esquerdo da cama sem utilização quando ele fazia todas as manhãs, como se alguém estivesse lá. Como ele evitou a pequena caixa de fotos na estante de livros. Uma semana em sua estadia, eles estavam no celeiro quando uma repentina tempestade de verão atingiu. Eles correram para a casa, rindo enquanto a chuva os encharcava. Na varanda, Silas pegou a mão para ajudar a subir os degraus escorregadios. Quando seus dedos tocaram, algo elétrico passou entre eles. Ele segurou um momento por muito tempo e depois soltou rapidamente. Naquela noite, Juliette estava acordado, pensando no calor da mão, o raro sorriso que iluminara o rosto enquanto passava pela chuva. Ela estava se apaixonando por ele. Ela percebeu. Esse homem quieto e gentil que não pediu nada e deu sem expectativa. O que ela não sabia era que na cidade, a busca por ela estava se intensificando. Richard contratou mais investigadores. Ofereceu uma recompensa por informações. Seu rosto estava aparecendo no news local, a história da noiva fugitiva se espalhando. E ela não sabia que Silas também tinha segredos, que a razão pela qual ele mantinha para si mesmo, a razão pela qual a dor sombreava os olhos às vezes, era que ele sabia exatamente como era ficar deixado no altar. Porque 3 anos atrás, a mulher que ele amava, a mulher em que ele confiava com tudo, havia feito a ele o que Juliette havia feito com Richard. E ele prometeu nunca deixar ninguém se aproximar o suficiente para machucá-lo assim novamente. Como os primeiros raios de amanhecer filtrados pelas cortinas, Juliette tomou uma decisão. Ela dizia a Silas a verdade hoje, sobre quem ela estava fugindo e talvez se ela fosse corajosa o suficiente, sobre os sentimentos que crescem dentro dela. O que ela não percebeu foi que o tempo pacífico deles juntos estava prestes a ser quebrado, porque, em algum lugar, um vídeo estava sendo enviado, um apelo desesperado de seu noivo preocupado, oferecendo uma recompensa substancial por informações sobre sua noiva desaparecida, e estava prestes a se tornar viral. A luz do sol da manhã escorreu pelas janelas da fazenda de Silas, enquanto Juliette virava panquecas no antigo fogão de ferro fundido. 2 semanas se passaram desde que ela corria de seu casamento, e a rotina simples da vida do rancho se tornou um conforto que ela nunca esperava. "Algo cheira bem", disse Silas, chegando das primeiras tarefas. Ele pendurou o chapéu no gancho, na porta, os cabelos um pouco úmidos de suor. "Eu encontrei o cartão de receita da sua avó",
Juliette respondeu, deslizando uma pilha de panquecas em um prato. Pensei em tentar minha mão. Eles se sentaram na mesa da cozinha. Outro silêncio, confortável entre eles. Juliette aprendeu que Silas não era um homem de muitas palavras, mas suas ações falavam muito. A maneira como ele deixou as roupas dobradas do lado de fora dela naquele primeiro dia, como ele ensinou suas habilidades de fazenda sem fazer. Ela se sentir estúpida, como ele nunca pressionou por informações que ela não estava pronta para dar. Isso é bom, disse ele depois de dar uma mordida. Melhor que o meu. Juliette sorriu, satisfeito com o simples elogio. Em sua vida antiga, nada que ela fez foi bom o suficiente. Sua mãe criticou suas roupas, seu pai suas escolhas de carreira, Richard suas opiniões. Aqui com Silas, ela se sentiu vista por quem ela realmente era. Eu estava pensando, disse Silas afastando o garfo. O gado no pasto sul precisa verificar. Pode ser bom ir lá fora. Se você quiser aprender, os olhos de Juliette se arregalaram. A cavalo eu nunca andei antes. Daisy é gentil, bom para iniciantes. Uma sugestão de um sorriso tocou em seus lábios. A menos que você esteja com medo. Ela levantou uma sobrancelha com o desafio. Vou tentar qualquer coisa uma vez. Uma hora depois, ela sentou-se nervosamente no topo da égua Palomino, enquanto Silas ajustava os estribos. Apenas relaxe, disse. Ele, a mão estável na perna dela. Ela pode sentir se você estiver nervoso. Juliette respirou fundo, tentando ignorar o calor de seu toque através do jeans emprestado. Silas montou seu próprio cavalo, um poderoso garanhão preto chamado Thunder, com a facilidade de alguém que estava montando a vida inteira. Siga minha liderança, belo e lento. Eles atravessaram os campos abertos, Juliette gradualmente relaxando, enquanto Daisy se afastou fielmente atrás do Thunder. A vastidão do rancho se estendeu diante deles. Colinas rolantes, manchas de floresta, um riacho brilhando à distância. É lindo, disse ela, levando tudo. Há quanto tempo você tem esse lugar? 3 anos, respondeu Silas. Comprei depois que eu vendi minha empresa de tecnologia. Foi o primeiro detalhe pessoal que ele compartilhou, e Juliette o manteve como um tesouro. Você estava em tecnologia? Ele assentiu. Comecei uma empresa de software de segurança na faculdade. Vendia quando eu tinha 29 anos. E decidiu se tornar um fazendeiro? Ela perguntou curiosa. Seus olhos nublaram um pouco. Precisava de uma mudança, algo real. Ele cutucou o trovão para a frente, encerrando efetivamente a conversa. Ao meio-dia eles chegaram a um lugar no riacho, onde as árvores altas forneciam sombra. Silas a ajudou a desmontar, suas mãos firmes na cintura dela quando ele a levantou. Por um momento eles ficaram perto, suas mãos permanecendo, seu coração disparado. Então ele deu um passo atrás, limpando a garganta. Podemos descansar aqui um tempo. Deixe os cavalos beberem. Eles se sentaram em um tronco caído, compartilhando sanduíches e maçãs do alforje de Silas. Os sons pacíficos da água e dos pássaros encheram o silêncio. Por que você correu? Silas perguntou de repente, sua voz quieta. Juliette endureceu. Depois percebeu que era justo. Ela morava em sua casa comendo sua comida, trabalhando ao lado dele. Eu deveria me casar com um homem chamado Richard. Ela começou, observando a água fluir sobre pedras. A combinação perfeita, de acordo com meus pais. Os negócios de sua família Blackwell Industries se fundiriam com a companhia de meu pai. O acordo comercial perfeito, disfarçado de casamento perfeito. Silas ouviu sem interromper, enquanto continuava. Eu pensei que poderia fazê-lo. Seja a filha obedida, a esposa perfeita, mas de pé naquela igreja, ela balançou a cabeça. Percebi que desapareceria se dissesse que sim. Não haveria mais nada de mim. Então você correu, disse ele. Não é uma pergunta, não um julgamento. Então eu corri, ela ecoou. Sem plano, sem destino, só. Silas jogou uma pequena pedra no riacho, observando as ondulações se espalharem. Coisa corajosa de se fazer. Ou covarde, ela rebateu. Eu nem contei a ele no rosto dele. Só deixei todo mundo se perguntando. Às vezes, a coisa mais corajosa é se afastar do que há de errado para você, disse Silas, sua voz assumindo uma qualidade distante.
Até o Ken todo mundo pensa que está certo. Juliette estudou seu perfil, sentindo que estava falando por experiência própria. Parece que você sabe algo sobre isso. Ele encontrou os olhos dela e, por um momento, ela pensou que ele poderia se abrir para ela. Então ele se levantou, tirando o jeans. Deveríamos voltar antes que chegue tarde. O passeio de volta foi silencioso, mas não desconfortável. Quando se aproximaram do celeiro, o sol começando a se pôr, Juliette reuniu sua coragem. Silas, disse ela, puxando Daisy para parar. Obrigado, não apenas por hoje, mas por tudo. Por não fazer perguntas, por me dar espaço para respirar. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. E algo em seu olhar fez seu coração pular. Todo mundo merece a chance de encontrar o seu caminho, Juliette. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela, e parecia diferente em seus lábios, como algo precioso. Naquela noite, depois do jantar, eles se sentaram na varanda, observando vaga, lumes piscando na escuridão de reuniões. Silas trouxe 2 copos de chá doce, colocando um ao lado dela no degrau. Posso te perguntar uma coisa? Ela se aventurou. Ele assentiu. Seu perfil iluminado pela luz suave derramando da janela da cozinha. Por que você mora aqui sozinho? Com todo o seu sucesso, você pode estar em qualquer lugar fazendo alguma coisa. Silas ficou quieto por tanto tempo que Juliette pensou que não responderia. Quando ele finalmente falou, sua voz estava baixa. 3 anos atrás eu estava noiva de uma mulher chamada Claire, sweetheart da faculdade, juntos 5 anos. Um dia antes do casamento, descobri que ela estava vendo meu parceiro de negócios pelas minhas costas. Ele tomou um gole de chá. Eles planejavam se casar depois que ela colocou as mãos na minha parte da empresa, no divórcio, que já sabiam que aconteceria. A mão de Juliette voou para a boca. Silas, sinto muito. Ele deu de ombros, mas ela podia ver a mágoa ainda lá, no set de seus ombros. Descobri a tempo. Cancelaram o casamento, comprei meu parceiro, vendi a empresa. Precisava de algum lugar que ninguém me conhecia ou tinha expectativas. Em algum lugar quieto. A ironia não foi perdida para Juliette. Ela corria de um casamento, enquanto ele foi o que deixou para trás. No entanto, em vez de mandá-la embora quando a encontrou, ele havia oferecido abrigo, entendendo. Isso te incomoda? Ela perguntou suavemente. Que eu fiz a mesma coisa que ela ia fazer? Deixou um homem no altar? Silas virou. Se para ela, seus olhos sérios na fraca luz. Suas razões eram diferentes. Você não estava tentando machucar ninguém ou pegar nada. Você estava se salvando. A verdade simples de suas palavras a caía. Sim, ela estava se salvando. Eles se sentaram em silêncio, companheirismo, até que as estrelas saíssem, nem sentindo a necessidade de encher o tranquilo com palavras. Enquanto isso na cidade, Richard Blackwell estava em seu escritório, olhando para os monitores onde sua equipe de relações públicas havia criado um centro de comando para o que eles chamavam de Operação Find Juliette. O vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações, informou seu assistente. As estações locais o pegaram e nós o executamos nas mídias sociais com a hashtag #BizNoFindJuliette. No vídeo, Richard parecia adequadamente preocupado, sua voz pegando enquanto falava diretamente com a câmera. Juliette, se você estiver assistindo isso, por favor, volte para casa. Tudo o que fez você correr, podemos trabalhar juntos. Eu só quero saber que você está seguro. O que o vídeo não mostrou foi Richard batendo a porta depois exigindo resultados. Sua reputação estava em risco. Ele foi humilhado, e Richard Blackwell não tolerou a humilhação. Algum leads? Ele perguntou bruscamente. Algumas ligações, nada sólido, respondeu o assistente. Mas o dinheiro da recompensa está gerando juros. Alguém vai falar eventualmente. Eleanor Hart entrou no escritório, seus saltos de grife clicando no piso, de mármore. Isso é um desastre, anunciou ela. As negociações de fusão estão paralisando. Robert Blackwell quer garantias de que seu filho não está sendo jogado como tolo. A mandíbula de Richard se apertou. Vou encontrar ela, e quando eu o fizer, ela entenderá exatamente o que está em jogo. Eleanor assentiu. Seu cálculo Ting, quase combinando o dele.
Nenhum deles mencionou preocupação com o bem-estar de Juliette. Trata-se de controle sobre negócios, sobre salvar o rosto. Aumente a recompensa, ordenou Richard. E obtenha esse vídeo em todas as plataformas possíveis. De volta ao rancho, os dias se transformaram em uma semana, depois 2. Juliette e Silas caíram em um padrão fácil, trabalhando lado a lado durante o dia, compartilhando refeições e conversas à noite. O constrangimento entre eles havia dado lugar a algo mais profundo. Uma conexão não esperava. Uma noite, uma tempestade de verão entrou, enviando-os correndo do jardim para a casa. Eles explodiram pela porta rindo e pingando molhados. Você está encharcado, Silas riu, pegando uma toalha da cesta de lavanderia. Você também, Juliette respondeu, empurrando fios molhados de cabelo do rosto. Ele se aproximou, colocando a toalha em volta dos ombros dela. Melhorar? A risada deles desapareceu enquanto ficavam lá, a centímetros de distância. As gotas de chuva se agarraram aos cílios, e sem pensar, Juliette estendeu a mão para afastá-los. A mão dela permaneceu em sua bochecha e a respiração presa. Lentamente, dando-lhe todas as chances de se afastar, Silas se inclinou. Seus lábios se encontraram em um beijo tão gentil que trouxe lágrimas aos seus olhos. Não por tristeza, mas pela pura ternura. Quando eles se separaram, Silas descansou a testa contra a dela. Eu não planejei isso, ele sussurrou. Nem eu, ela admitiu. Ele colocou um fio de cabelo atrás da orelha, seu toque reverente. Eu não sou bom nisso, Juliette. Estar com alguém, estou sozinho há muito tempo. Eu também, disse ela, percebendo que era verdade. Mesmo cercado por pessoas em sua antiga vida, ela estava sozinha de maneiras que importavam. Talvez possamos descobrir isso juntos. Naquela noite, eles sentaram-se à beira da lareira enquanto a tempestade aconteceu do lado de fora, conversando até tarde da noite, realmente conversando, compartilhando esperanças e medos, histórias de suas infâncias, sonhos que eles deixariam de lado. Juliette contou a ele sobre crescer com os pais que a viram como um trunfo, não uma filha. Sobre estudar arte na faculdade, até que seu pai insistiu em um diploma de negócios. Sobre conhecer Richard em uma gala de caridade e ser empurrado para um relacionamento que parecia perfeito no papel, mas parecia oco na realidade. Silas compartilhou como ele cresceu em uma pequena fazenda, não muito diferente desta, filho de uma mãe solteira que trabalhou 3 empregos para sobreviver. Como ele se ensinou codificando, ganhou uma bolsa de estudos, construiu sua empresa do nada. Como ele confiou em Claire com tudo, apenas para descobrir que tudo tinha sido um movimento calculado de sua parte. Enquanto o fogo ardeu baixo, Juliette descansou a cabeça no ombro dele. Eu nunca senti que pertencia a lugar algum até aqui, ela confessou. Silas beijou o topo de sua cabeça. Então fique, ele disse simplesmente. Na manhã seguinte, Juliette acordou com uma leveza em seu coração, que ela nunca havia conhecido. Ela se vestiu rapidamente, ansiosa para ver Silas para iniciar este novo capítulo. Mas quando ela entrou na cozinha, ela o encontrou rigidamente pelo balcão, seu laptop aberto, sua expressão escura. Silas, o que há de errado? Sem uma palavra, ele virou a tela para ela. Lá, enchendo a página, estava o rosto dela, uma foto profissional de seu anúncio de noivado. Acima, o texto em negrito proclamou: A noiva fugitiva desaparece. A recompensa oferecida. O vídeo começou a tocar automaticamente. Richard, olhando para a câmera com preocupação praticada, falando sobre sua preocupação, seu amor, seu desejo de trazê-la para casa com segurança. Ele está procurando por você, disse Silas, sua voz plana. Todos eles são. Juliette sentiu o chão mudar sob seus pés. Silas, eu posso explicar? Juliette Hart, ele leu na tela. Filha de Joseph Hart, CEO da Hart Enterprises. Noiva de Richard Blackwell, da Blackwell Industries. Seus olhos encontraram os dela, com frio agora. Você não me disse quem você realmente era. Eu te disse o que importava, ela insistiu. O dinheiro, as empresas, não sou eu, Silas. É disso que eu estava fugindo. Você está noticiário.
Continuou ele como se ela não tivesse falado. Há 50 recompensa de $1.000 por informações sobre o seu paradeiro. As implicações a atingiram. Qualquer um poderia ver isso. Qualquer um poderia reconhecê-la. A bolha pacífica que eles criaram estava prestes a estourar. Vou sair, disse ela, sua voz pequena. Eu nunca pretendia trazer problemas à sua porta. Algo tremer em seus olhos. Dor, confusão. Mas quando ele falou, sua voz estava distante. Você tem um mundo inteiro lá fora esperando para arrastá-lo de volta. E eu já aprendi como é ser a fuga de alguém, não a escolha deles. Isso não é justo, Juliette protestou, alcançando ele. Ontem à noite, o que compartilhamos, ele se afastou do toque dela. Ontem à noite, eu não sabia que você era Juliette Hart, com uma fortuna familiar e um noivo oferecendo recompensas para encontrá-lo. Você deveria ter me dito toda a verdade. Eu te disse a verdade que importava, ela repetiu, lágrimas brotando em seus olhos. O resto são apenas nomes e números, mas ela podia ver, Lucy retirando, as paredes chegando ao seu coração novamente. Ela reconheceu o padrão. Ele já havia sido ferido antes e agora a história parecia estar se repetindo. Outra mulher com segredos, outro motivo para não confiar. Vou embalar minhas coisas, disse ela finalmente, quando ficou claro que ele não iria responder. Silas assentiu uma vez, com força. Vou levá-lo até a rodoviária da cidade. Você provavelmente deve se disfarçar de alguma forma. A praticidade de suas palavras doía mais do que a raiva teria. Ele já estava se distanciando, fazendo dela um problema para resolver, em vez de uma pessoa para amar. Em seu quarto, Juliette deixou as lágrimas caírem quando ela reunia seus poucos pertences, principalmente roupas que ele deu a ela, um livro que ela estava lendo, um esboço que havia feito do pôr do sol da varanda. Tudo o que começou a se sentir em casa. Ela encontrou uma tesoura na gaveta do banheiro e, com as mãos que tremiam um pouco, cortou o longo cabelo castanho à altura dos ombros. Ela viu um boné de beisebol no mudroom. Com isso e o corte de cabelo, talvez ela possa evitar o reconhecimento por tempo suficiente para descobrir seu próximo passo. Antes de sair, ela deslizou o anel de casamento, o que ela mantinha no bolso. Desde aquele dia, na pequena caixa de madeira onde Silas mantinha fotografias antigas, ela o viu olhando para eles às vezes, embora ele sempre fechasse a caixa rapidamente quando a notou assistindo. Ao lado do anel, ela deixou uma nota. Eu nunca quis fugir de alguma coisa. Só não sabia que encontraria algo que vale a pena correr. Do lado de fora, Silas esperou em seu caminhão, os olhos escondidos atrás dos óculos de sol, apesar do dia nublado. O caminho para a cidade ficou em silêncio, o ar entre eles pesado com palavras não ditas. Na rodoviária, ele entregou a ela um envelope. Não é muito, mas deve levá-lo aonde quer que esteja. Juliette balançou a cabeça, empurrando-a de volta para ele. Eu não posso pegar seu dinheiro. Apenas pegue, disse ele, sua voz áspera. Considere o pagamento pelo trabalho que você fez em torno do rancho. Orgulho a fez querer recusar, mas a praticidade venceu. Ela não tinha nada, sem telefone, sem cartões de crédito, sem identificação. Obrigado, disse ela, levando o envelope. Para tudo. Ele assentiu uma vez, ainda não estava encontrando os olhos dela. Para onde você vai? Não de volta a eles, disse ela com firmeza. Talvez minha tia no Colorado. Ela nunca aprovou Richard. De qualquer maneira. Silas parecia que ele queria dizer algo mais, mas naquele momento, o ônibus entrou na estação, indo para o oeste, longe de tudo. Esse é o meu passeio, disse Juliette suavemente. Cuide-se, respondeu Silas, as palavras inadequadas para tudo entre elas. Ela embarcou no ônibus sem olhar para trás, escolhendo um assento na janela. Quando o ônibus se afastava, ela se permitiu um olhar para o homem sozinho no estacionamento. Seus ombros rígidos, seu rosto ilegível, o homem que havia mostrado a ela como poderia se sentir e depois a enviou embora. O que ela não podia ver era como Silas observou o ônibus até que ele desaparecesse de vista. Como ele se sentou em seu caminhão depois, cabeça nas mãos. Como ele voltou para um rancho que de repente se sentiu quieto, muito vazio.
E como, quando ele finalmente voltou para casa, foi direto para a caixa de madeira, abrindo-a para encontrar seu anel e notar, e embaixo deles, uma fotografia que ele manteve escondido do mundo. Uma fotografia de sua mãe em pé orgulhosamente em frente a uma casa de fazenda. A mesma fazenda que estava na propriedade vizinha de seu rancho. A mesma fazenda onde, segundo a ação, Martha Wilson viveu até sua morte há 3 anos. Martha Wilson, cujo nome de solteira havia sido Martha Hart, a avó de Juliette. As nuvens cinzentas pendiam baixo no céu, enquanto o ônibus levava Juliette mais longe do rancho, mais longe de Silas. Ela pressionou a testa contra a janela fresca, assistindo terras agrícolas dar lugar a cidades pequenas e depois maiores. Seus cabelos encurtados pareciam estranhos, fazendo cócegas no pescoço quando ela se moveu. O envelope Silas dera a ela $800 em dinheiro, o suficiente para levar lá ao Colorado. Talvez alugue um quarto barato enquanto ela descobriu seus próximos passos. Ela a chamava de tia May quando chegou, esperando que a mulher mais velha e independente entendesse por que não podia voltar. 2 horas depois da viagem, o ônibus parou em uma cidade grande o suficiente para ter um restaurante perto da estação. Os passageiros entraram com um intervalo de 30 minutos. Julie foi, de repente, ciente de que não tinha comido desde o início da manhã, seguiu. Na banheira da lanchonete, ela se observou no espelho e mal reconheceu a mulher olhando para trás. Rosto fino, círculos sob os olhos, cabelos irregulares, escondidos sob um boné de beisebol. Ela não se parecia com a socialite polida das fotos de noivado. Ela pediu café e um sanduíche, instalando-se em um estande perto das costas. Na pequena TV montada no canto, um programa de notícias local estava tocando. Juliette quase engasgou em seu café quando seu próprio rosto apareceu na tela. A busca continua por Juliette Hart, a noiva que desapareceu de seu próprio casamento. Há 3 semanas, anunciou a âncora. Seu noivo, Richard Blackwell, aumentou a recompensa por informações que levam ao seu retorno seguro. A tela cortou para Richard, parecendo apropriadamente perturbado. Nós só queremos saber que ela está bem, disse ele, sua voz pegando. Juliette, se você estiver assistindo, por favor, volte para casa. O que quer que tenha acontecido, podemos resolver isso. Juliette afundou em seu assento, puxando a tampa para baixo. Seus pais apareceram em seguida, sua mãe envolvendo olhos secos com um lenço. Estamos preocupados doentes, declarou Joseph Hart. Isso não é como nossa filha. Tememos que ela possa estar doente ou sob a influência de alguém. A implicação era clara. Eles estavam sugerindo que ela havia sido levada, manipulada, em vez de admitir que havia deixado de seu próprio livre-arbítrio. Uma garçonete parou na mesa. História horrível, não é? Ela comentou acenando para a TV. Garota rica assim fugindo. Deve ser bom ter pessoas se importando tanto, oferecendo todo esse dinheiro para encontrá-lo. Juliette murmurou um acordo, mantendo a cabeça baixa. Ela pagou rapidamente e correu de volta para o ônibus, com o coração batendo. Até onde? Richard iria encontrá-la? Quanto tempo antes de alguém a reconhecer, apesar do corte de cabelo e roupas simples, o ônibus roncou em direção à linha estadual. Juliette apertou sua bolsa, imaginando se ela havia cometido um erro deixando a segurança do rancho de Silas. Mas a memória de seus olhos frios naquela manhã, a parede que ele colocou entre eles, disse a ela que não tinha escolha. De volta ao rancho, Silas estava no hayloft, onde encontrou Juliette dormindo pela primeira vez. A cabra Daisy gritou a cabeça contra a perna dele, como se quisesse perguntar para onde a bela senhora se foi. Ela se foi, garota, ele disse calmamente, coçando atrás dos ouvidos do animal. No bolso estava a fotografia da caixa de madeira, sua mãe em pé com o braço em volta de outra mulher. Martha Wilson e sua irmã, Gracie Hart. A foto havia sido tirada 20 anos atrás, antes que as irmãs tivessem uma queda sobre a propriedade da família. Martha optou por ficar e dirigir a fazenda, enquanto Gracie se casou com dinheiro e se mudou para a cidade. Eles mal falaram desde então, mesmo depois que Gracie teve uma filha, Juliette. Silas havia comprado esta terra depois que sua mãe morreu,
nunca sabendo que a propriedade vizinha pertencia à avó de Juliette. Não poderia ser coincidência que Juliette tenha encontrado o caminho aqui, para o próprio lugar que sua família tinha raízes. Ele fechou os olhos, lembrando. Se dá mágoa em seus olhos quando a mandou embora. Ele entrou em pânico quando viu esse vídeo. A recompensa, a família, rica que a procurava. Trouxe de volta as memórias de Claire, que só queria seu dinheiro, seu sucesso. Mas Juliette não era Claire. Ela fugiu da riqueza e do privilégio. Não para isso. Ela trabalhou ao lado dele no celeiro, comia comida simples em sua mesa, nunca reclamou do trabalho duro ou das acomodações básicas. E ontem à noite, do jeito que ela olhou para ele, o tocou, beijou. Isso era real, ele era um tolo. Silas correu a escada e pelo quintal até a casa. Ele teve que encontrá-la, dizer que estava arrependido, que ele entendeu agora. Mas quando ele pegou o telefone, ele hesitou. E se ela não quisesse ser encontrada? E se chamar a atenção para o paradeiro dela a colocar em risco a TV no canto? Chamou sua atenção. A notícia estava mostrando o rosto de Juliette novamente, junto com o apelo de Richard Blackwell por informações. Algo sobre a expressão do homem deixou Silas desconfortável. Havia cálculo por trás da preocupação, uma frieza nos olhos. Isso não é sobre amor, Silas murmurou. Isso é sobre controle. Ele pegou suas chaves e foi para a porta. Ele começava na estação de ônibus. Veja se alguém se lembrava de qual ônibus ela pegou. Ele teve que encontrar, lá antes que Richard o fizesse. Enquanto isso, Juliette caiu em um sono desconfortável no ônibus quando um choque afiado a acordou. O ônibus parou para o lado da estrada e o motorista estava anunciando que tinham problemas. Para o motor. Pessoal, parece que estaremos aqui um pouco, ele chamou. Eu pedi assistência, mas pode demorar algumas horas. Os passageiros gemeram reunindo seus pertences. Alguns foram até a estrada, onde havia um posto de gasolina com uma pequena loja de conveniência. Juliette seguiu, precisando esticar as pernas. Dentro da loja, ela comprou uma garrafa de água e uma revista para passar o tempo. Enquanto ela pagava, o caixa estudou o rosto um pouco muito. Eu te conheço de algum lugar? Ele perguntou apertando os olhos. O coração de Juliette correu. Acho que não, apenas passando. Você parece familiar. Ele deu de ombros entregando a ela a mudança. Deve estar pensando em outra pessoa. Juliette correu para fora, construção de ansiedade. Foi apenas uma questão de tempo até que alguém a reconhecesse. Ela precisava mudar sua aparência de maneira mais drasticamente. Talvez pintar o cabelo, ter roupas diferentes. Enquanto ela estava tentando decidir o que fazer, um SUV prateado entrou no estacionamento. Juliette congelou quando o motorista saiu. Foi Frank Peterson, o chefe de segurança de Richard. Ele examinou a pequena multidão de passageiros de ônibus, sua mão pairando perto do interior da jaqueta, onde ela sabia que ele mantinha o telefone. Juliette abaixou-se atrás de uma prateleira de mapas em pânico. Como eles a encontraram? Alguém da lanchonete ligou. O caixa. Ela precisava fugir rápido, mas o ônibus foi quebrado e se Frank estivesse aqui, pode haver outros assistindo às estradas. Com licença, senhorita. Juliette pulou na voz atrás dela. Uma mulher mais velha com olhos gentis ficou lá, um conjunto de chaves na mão. Desculpe por assustá-lo, continuou a mulher. Mas parece que você está com algum tipo de problema. Você precisa de ajuda? Juliette olhou em direção a Frank, que agora estava questionando o motorista do ônibus, mostrando-lhe uma foto, sem dúvida dela. Juliette hesitou. Ela poderia confiar nesse estranho? A mulher seguiu seu olhar. Esse homem está procurando por você? Quando Juliette não respondeu, ela assentiu como se confirmasse algo para si mesma. Eu estive lá, querida. 30 anos atrás, eu corri de um homem que disse que me amava, mas deixou hematomas onde ninguém podia ver luz. Não é assim, disse Juliette rapidamente. Ele nunca me machucou, não fisicamente, mas ele não me ama qualquer. Ele só quer me controlar, me dono. A expressão da mulher suavizou. Algumas correntes não deixam marcas. Ela estendeu as chaves. Meu carro é a picape azul por lá. Estou indo para Boulder. Você é bem-vindo a ir junto, sem perguntas. Juliette olhou para as chaves, então Frank, que agora estava indo em direção à loja.
Por que você me ajudaria? Você não me conhece. Alguém me ajudou uma vez. A mulher respondeu simplesmente: estou apenas pagando adiante. Decisão tomada, Juliette seguiu a mulher até a picape. Eles saíram do estacionamento assim que Frank entrou na loja, sentindo falta deles por segundos. Eu sou Margaret, disse a mulher quando estava na estrada. Julie, respondeu Juliette, usando a versão abreviada de seu nome. Obrigado por isso. Margaret assentiu, os olhos na estrada. Para onde você está indo? Colorado Springs. Minha tia mora lá. Isso está a caminho. Eu posso deixá-lo lá. Juliette recostou-se no banco alívio lavando. No momento, pelo menos, ela estava segura. Enquanto Juliette viajava para o oeste com seu inesperado aliado, Silas chegou à rodoviária da cidade. O agente do bilhete lembrou-se de vender um ingresso para uma jovem que correspondia à descrição de Juliette. Ônibus para o oeste saiu cerca de 3 horas atrás, disse ele. Foi para Denver com paradas ao longo do caminho. Ela disse para onde estava indo. Silas perguntou. O agente balançou a cabeça. Acabei de comprar uma passagem para o final da linha. Parecia com pressa. Silas agradeceu e voltou para o caminhão. Denver era uma cidade grande. Encontrando, lá seria procurar uma agulha em um palheiro. Mas ela mencionou uma tia no Colorado. Não foi muito o que continuar, mas foi um começo. Ele pegou o telefone para procurar informações sobre a família Hart, na esperança de encontrar uma conexão com o Colorado. O que ele encontrou fez seu sangue ficar frio. Richard Blackwell tinha interesses comerciais que foram além da fusão com a Hart Enterprises. Vários artigos mencionaram investigações sobre lavagem de dinheiro, embora nada tivesse sido comprovado. Mais preocupantes foram os relatos enterrados de assédio de ex-funcionários, casos de fora do tribunal, selados com acordos de não divulgação. Este era o homem que procura Juliette. O homem cuja cama ela esperava compartilhar, cujo nome ela foi pressionado a tomar. Silas atirou no motor voltando-se para a rodovia para o oeste. Ele dirigia a noite toda, se necessário. Ele teve que encontrá-la primeiro. A noite estava caindo quando a picape de Margaret atravessou a linha do estado no Colorado. Eles pararam uma vez para comer, mantendo pequenos clientes na estrada, onde as TVs estavam sintonizadas com o esporte, não as notícias. Minha tia não sabe que estou chegando, admitiu Juliette quando as luzes de Colorado Springs apareceram à distância. Eu provavelmente deveria chamá-la primeiro. Margaret entregou seu telefone celular. Use o meu. Se alguém estiver rastreando suas chamadas, é melhor não usar um telefone conectado a você. Juliette discou o número que conhecia de cor. Orando para sua tia, responderia a um chamador desconhecido. Olá? A voz nítida de May Hart veio depois. De 3 anéis. Tia May, é Juliette, disse ela com pressa. Juliette, onde você está? Todo mundo está procurando por você. Eu sei. Não posso voltar, tia May. Preciso de um lugar para ficar, só até descobrir as coisas. Houve uma pausa. Você está com problemas, querida? Não é do tipo que você está pensando. Eu corri do casamento. Eu não podia me casar com Richard. Simplesmente não consegui. Outra pausa. Mais tempo desta vez. Eu sempre pensei que o homem era muito suave pela metade, disse May finalmente. Sua mãe nunca me ouve. O alívio foi inundado por Juliette. Posso ir até você? Não vou ficar muito tempo, eu prometo. Claro que você pode. Seu avô me deixou. Essa casa grande por um motivo, suponho. Quando você chegará aqui? Hoje à noite, se estiver tudo bem. Estou perto de Colorado Springs agora. May deu a ela o endereço, fazendo-a repetir para ter certeza de que estava certo. Venha direto aqui. Não pare em lugar algum. E Juliette, estou orgulhoso de você por seguir seu coração mesmo quando foi difícil. Lágrimas picaram os olhos de Juliette para a simples aceitação. Obrigado, tia May. Uma hora depois, Margaret parou em frente a uma encantadora casa vitoriana, em uma rua tranquila. É isso, disse ela, verificando o endereço que Juliette havia escrito. Não sei como agradecer, disse Juliette, reunindo sua pequena bolsa. Margaret sorriu. Viva sua vida nos seus termos. Isso é obrigado o suficiente. Eles se abraçaram,
E Juliette subiu o caminho para a porta da frente. Antes que ela pudesse bater, ele se abriu para revelar a tia May, alta e reta aos 65, seus cabelos prateados em seu pão arrumado habitual. "Olhe para você", disse May, levando a aparência de Juliette, como um prisioneiro em fuga. Apesar de tudo, Juliette riu. May nunca tinha sido um para medir palavras. Faz algumas semanas, May a puxou para um abraço apertado. "Entre. Eu tenho sopa no fogão e perguntas que precisam de respostas." Em tigelas de sopa de vegetais caseiros, Juliette disse a ela tudo, fugindo do casamento, encontrando refúgio no rancho de Silas, caindo por ele e depois ter que sair quando a busca por ela foi pública. "Então, isso, Silas", disse May quando terminou. "Você o ama?" Juliette assentiu, garganta com força. "Mas ele me enviou embora quando descobriu quem eu realmente era." Os olhos de May estavam atenciosos. "Parece-me um homem que já foi ferido antes." "Ele foi", confirmou Juliette. "Sua noiva o traiu. Acho que quando ele viu esse vídeo, a recompensa, ele pensou que eu também o estava usando." "E esse rancho dele, onde exatamente está?" Juliette descreveu a localização da melhor maneira possível, mencionando a propriedade vizinha com a fazenda abandonada. May colocou a colher, sua expressão de repente alerta. Havia um pequeno pomar de maçã atrás da casa e um lago com uma doca de madeira. Juliette olhou para ela. "Sim, como você sabia?" "Porque essa era a fazenda dos meus pais", disse May suavemente. "Seus avós." A sala parecia girar. Silas tinha uma foto de sua mãe em frente àquela casa, uma mulher chamada Martha. Os olhos de May se arregalaram. "Martha Wilson? Essa era minha irmã. Tivemos uma briga anos atrás na fazenda. Ela queria manter. Lá eu queria vender." Ela balançou a cabeça. "Você está me dizendo que fugiu do seu casamento e acabou na fazenda da minha irmã, sendo levada pelo filho dela?" "Eu não fazia ideia", Juliette sussurrou. "No dia em que saí, encontrei uma fotografia antiga no quarto de Silas. Sua mãe com outra mulher." "Seria eu", disse May, sua voz espessa de emoção. "Martha e eu podemos ter lutado, mas ainda éramos irmãs. Eu nunca sabia que ela tinha um filho. A coincidência foi muito grande. Algo havia guiado Juliette para esse celeiro específico, aquela fazenda específica." "Eu tenho que voltar", disse ela de repente. "Eu tenho que contar a Silas." May balançou a cabeça. "Não hoje à noite. Richard tem pessoas olhando em todos os lugares. Descanse um pouco e amanhã vamos descobrir como alcançá-lo com segurança." Juliette concordou com relutância, exaustão vencendo. May mostrou-a para um quarto de hóspedes onde ela caiu em um sono profundo quase instantaneamente. Ela não sabia que, naquele momento, Richard Blackwell estava sentado em seu escritório, olhando para um relatório de sua equipe de segurança. "Nós a perdemos no posto de gasolina", disse Frank, mas o software de reconhecimento facial a pegou em uma câmera de trânsito para o oeste na I-70. "Estamos restringindo possíveis destinos possíveis." Richard bateu os dedos na mesa. "E os registros de propriedades? Conexões familiares nessa área?" "Trabalhando nisso, senhor. Há uma tia, May Hart. Vive em Colorado Springs." Um sorriso frio se espalhou pelo rosto de Richard. "É para onde ela está indo. Tenha uma equipe pronta de manhã. Desta vez não a perca." Ele não se importava que ela corresse. Ele não se importava que ela não o amasse. A fusão com a Hart Enterprises era muito importante, o dinheiro em jogo muito significativo. Juliette era uma mercadoria a ser adquirida, nada mais. Ao amanhecer da manhã seguinte, Silas entrou em um posto de gasolina nos arredores de Denver. Ele dirigiu a noite toda, parando apenas para café e combustível. Seus olhos estavam corajosos de fadiga, mas a determinação o manteve. Ele precisava encontrar conexões familiares de Hart no Colorado, mas não tinha certeza por onde começar. Enquanto ele pagava pelo gás, seu olhar caiu em um jornal local. A primeira página mostrou o rosto de Richard Blackwell, ao lado de Juliette. "Pesquisa em noiva em fuga se intensifica", proclamou a manchete. Silas comprou o papel, lendo rapidamente enquanto voltava para o caminhão. O artigo mencionou conexões familiares no Colorado, como um possível destino para Juliette. Não foi muito, mas confirmou seu palpite.
Ele procurou online por Hart, Family Colorado, e encontrou várias menções a May Hart, um professor aposentado que vive em Colorado Springs. O endereço não estava listado, mas seu perfil do corpo docente mencionou que ela havia crescido em uma fazenda no mesmo município que seu rancho. Tinha que ser ela, a tia de Juliette, irmã de sua mãe. A conexão que ele não sabia existia, até agora. Silas colocou o caminhão em equipamento, indo para Colorado Springs. Ele só esperava que pudesse chegar a Juliette antes de Richard. Na casa de May, Juliette acordou com a luz do sol, escorrendo através de cortinas de renda. Por um momento ela ficou desorientada e lembrou-se de onde estava. Seguro por enquanto com sua tia, ela encontrou May na cozinha, já vestida e fazendo café da manhã. Eu pensei que iríamos à polícia hoje, disse May, colocando um prato de ovos e torradas na frente dela. Diga a eles que você deixou de seu próprio livre-arbítrio, que não está faltando ou em perigo. Pare com essa absurdo de caça. Juliette assentiu. Fazia sentido. A maneira mais simples de terminar a pesquisa era mostrar que ela estava bem. Depois disso, May continuou, podemos descobrir como entrar em contato com esse sobrinho meu que eu nunca soube que tinha. Eles estavam terminando o café da manhã quando a campainha tocou. May foi responder, retornando momentos depois com uma expressão estranha. Há um jovem na porta, disse ela lentamente. Diz que o nome dele é Silas Ward. Diz que está procurando por você. O coração de Juliette parecia parar e depois correr pela frente. Silas está aqui? Ela correu para a porta da frente, onde Silas estava na varanda, os cabelos desgrenhados e escuros sob os olhos, parecendo que ele não dormia há dias. Juliette, ele respirou, alívio lavando o rosto. Como você me encontrou? Ela perguntou, mal ousando acreditar que ele era real. Eu tinha que, ele disse simplesmente. Eu estava errado em mandar você embora. Entrei em pânico quando vi aquele vídeo. Pensei que talvez você estivesse... como Claire. Ela terminou para ele. Eu não sou. Eu nunca estive. Ele deu um passo em sua direção. Eu sei disso agora. E encontrei a fotografia. Percebi quem você era. Quem minha mãe era para sua família. Ele olhou para May, que estava assistindo com interesse indisfarçado. Você deve ser minha tia. Os olhos de May, assim como os dele, enrugados nos cantos. Parece assim, entre, sobrinho, temos muito o que falar. Na sala de estar, Silas explicou como ele dirigiu a noite toda para encontrar Juliette, como ele descobriu as negociações de negócios desagradáveis de Richard, as alegações de assédio. Ele é perigoso, insistiu Silas, e ele está procurando por você. A equipe de segurança dele estava fazendo perguntas na estação de ônibus logo depois que você saiu. A mão de Juliette voou para a boca. Eles quase me alcançaram em um posto de gasolina ontem, se não fosse por um gentil estranho. A expressão de May endureceu. Tanta coisa para ir à polícia. Se Richard tiver o tipo de conexões que... Eu acho que sim, elas poderão entregá-lo de volta a ele. Volte para o rancho comigo, disse Silas pegando as mãos de Juliette. É remoto, seguro. Podemos descobrir isso juntos. A ternura em sua voz fez as lágrimas subirem aos olhos de Juliette. Você quer dizer isso? Eu nunca quis dizer nada mais. Ele disse suavemente. Eu te amo, Juliette. Acho que tenho que encontrei você dormindo, no meu hayloft com minha cabra. Ela riu com suas lágrimas. Eu também te amo, mesmo quando você estava sendo teimoso e me afastando. May limpou a garganta. Tudo isso é muito tocante, mas precisamos nos mover rapidamente. Os homens de Richard podem estar a caminho que ele agora. Como se fosse convocada por suas palavras, o som das portas do carro batendo de fora. May olhou através das cortinas. 2 SUVs pretos, ela relatou sombriamente. Homens internos. Um deles corresponde à sua descrição de Frank. A expressão de Silas escureceu. Existe um caminho de volta? May assentiu. Através da cozinha, do outro lado do jardim. Meu carro está na garagem. Ela pegou sua bolsa. Estou vindo com você. Essa fazenda deveria ter sido metade da minha de qualquer maneira. Não houve tempo para discutir. Eles escorregaram pela porta dos fundos quando bater na frente.
Do outro lado do jardim, através de um portão na cerca, na garagem de May, onde seu sedã sensato esperava. "Vou dirigir", declarou May. "Eu conheço estradas secundárias que não vão." Quando saíram da garagem para uma rua lateral, Juliette viu Frank e outro homem entrando na casa de May pela porta da frente. Eles escaparam bem a tempo. May dirigiu com habilidade, levando os por áreas residenciais para estradas rurais, evitando as principais rodovias onde elas podem ser vistas. "Vamos para o norte e depois atravessarmos o rancho", disse ela. "Vai levar mais tempo, mas eles estarão assistindo às rotas diretas." No banco de trás, Silas segurava a mão de Juliette com força. "Sinto muito", ele disse calmamente. "Por duvidar. De você, por te enviar embora." Ela apertou a mão dele. "Você veio para mim, é isso que importa." Enquanto atravessavam as linhas estaduais, voltavam para o local que se tornara um santuário para os dois, Juliette sentiu a esperança subindo. Eles tiveram um longo caminho a percorrer, desafios a enfrentar, um homem poderoso para fugir. Mas eles enfrentariam isso juntos, e de alguma forma isso fez toda a diferença. O que eles não sabiam era que Richard havia instalado um dispositivo de rastreamento no carro de May meses atrás, quando ele começou a namorar Juliette. Ele fez isso com muitos dos veículos de seus membros de sua família, parte de sua natureza controladora. E mesmo agora, enquanto eles dirigiam para o que pensavam ser a segurança, um ponto piscando em uma tela no escritório de Richard mostrou exatamente para onde estavam indo. "Peguei", Richard disse friamente para Frank por telefone. "Eles estão voltando para o rancho. Encontre-me no aeroporto. Estaremos lá antes deles." Ele desligou, um sorriso calculado no rosto. Este jogo de gato e mouse estava prestes a terminar. E Richard Blackwell sempre venceu. O sedã subiu ao longo de estradas rurais, enquanto May navegava habilmente atalhos e caminhos de volta, evitando as principais rodovias onde os homens de Richard podem estar assistindo. No banco de trás, Juliette descansou a cabeça no ombro de Silas, exaustão e alívio lavando, em igual medida. "Devemos chegar ao rancho ao anoitecer", disse May, olhando no espelho retrovisor do casal. "Supondo que não tenhamos problemas." Silas assentiu seu braço protetoramente em torno de Juliette. "Quando estamos lá, podemos descobrir os próximos passos. A propriedade está isolada o suficiente para que vejamos qualquer pessoa chegando." "Ainda não acredito que minha irmã nunca me contou sobre você", disse May, balançando a cabeça. "Marta e eu tivemos nossas diferenças, mas para manter seu próprio filho em segredo..." "Ela teve suas razões", respondeu Silas em silêncio. "Depois que meu pai saiu, ela se tornou protetora privada. Quando eu tive sucesso em tecnologia, ela preocupou que as pessoas só me queriam pelo meu dinheiro." Juliette apertou a mão, entendendo muito bem o isolamento que veio com a riqueza, o constante questionamento de motivos. "Devemos parar para suprimentos", sugeriu May ao se aproximar de uma pequena cidade. "Comida, talvez alguns telefones queimadores. Se Richard estiver nos rastreando, não devemos usar nossas células regulares." Eles entraram em um estacionamento de supermercado, May e Juliette entrando, enquanto Silas ficou com o carro, vigiando. Juliette usava óculos de sol e o boné de beisebol puxou baixo. Embora parecia improvável que alguém a reconhecesse nesta pequena cidade, enquanto compravam, May encheu um carrinho com itens essenciais. "Não estive na fazenda há 20 anos", disse ela. Uma pitada de melancolia em sua voz. "Marta e eu herdamos quando nossos pais morreram, mas ela queria manter-lo funcionando, e eu queria vender." "O que aconteceu?", Juliette perguntou, selecionando. "Algumas frutas. Lutamos, eu assinei minha metade para ela apenas para terminar com isso. Mal falamos depois disso." Os olhos de May ficaram distantes. "Lamento mais tarde, mas o orgulho me impediu de chegar. Quando eu estava pronta para fazer as pazes, ela ficou doente. Câncer. Ela morreu antes que eu pudesse dizer que estava arrependido." Juliette tocou o braço de sua tia. "Você está tendo uma segunda chance agora, com Silas." May assentiu, sua abundância habitual retornando. "Vamos torcer para que todos vivamos o tempo suficiente para aproveitar. Richard Blackwell não me parece um homem que desiste facilmente."
Eles pagaram dinheiro por suas compras e alguns telefones pré-pagos. Depois correram de volta para o carro onde Silas esperou, vigilante. Tudo claro, ele relatou enquanto carregavam as malas. Mas devemos continuar nos movendo. Quando eles voltaram para a estrada, nenhum deles notou a câmera de tráfego no cruzamento. Seus olhos eletrônicos capturando a placa do sedã e enviando as informações para bancos de dados que a equipe de segurança de Richard monitorou continuamente. No aeródromo particular, Richard embarcou em seu elegante jato, Frank e 2 outros homens de segurança seguindo. Ele verificou o telefone onde o aplicativo de rastreamento mostrava o carro de May se movendo constantemente para o noroeste. Vamos pousar no aeroporto regional, ele instruiu o piloto. Tenha carros esperando. Frank assentiu. O xerife local foi informado. Ele acha que estamos recuperando uma jovem mentalmente instável por sua própria segurança. Richard sorriu friamente. Excelente. Quero isso embrulhado de maneira limpa. Hart está ficando impaciente em finalizar a fusão. O jato taxiou a pista, levando Richard em direção ao que ele considerava com razão sua. Juliette, a fusão, o poder que veio com os dois. De volta ao sedã, o sol da tarde se inclinou pelas árvores, enquanto eles se afastavam para o país rural. Juliette sentiu uma crescente sensação de antecipação quando os marcos familiares apareceram. O rio sinuoso, o celeiro vermelho com o anúncio desbotado pintado de lado, as colinas que sinalizavam que estavam chegando à propriedade de Silas. Quase lá, disse Silas, inclinando. Se para a frente entre os assentos. Pegue a próxima esquerda. É uma viagem particular, fácil de perder. May virou uma estrada estreita, que se curvava através de árvores densas antes de se abrir para a ampla propriedade do rancho. À distância, a fazenda de Silas permaneceu sólida e acolhedora. Além dela, havia a propriedade vizinha com a fazenda abandonada, a fazenda da família Hart, onde May e Martha haviam crescido. Casa, May sussurrou, sua voz pegando. Eles pararam para a casa de Silas, assim como o sol estava se pondo, lançando luz dourada nos campos. Daisy, a cabra, correu para cumprimentá-los, batendo a cabeça contra a perna de Silas na saudação, depois cutucando a mão de Juliette, como se estivesse acolhendo suas costas. Ela sentiu sua falta, disse Silas, sorrindo. No interior, a casa parecia exatamente como Juliette lembrou. Simples, honesto, quente. Enquanto May explorava, se reagindo com lembranças de sua casa de infância ao lado, Silas fez um incêndio na lareira para afastar o frio da noite. Juliette estava junto à janela, observando a escuridão se estabelecer sobre a terra. O que fazemos agora? Ela perguntou em silêncio. Richard não para de olhar. Silas veio ficar ao lado dela, sua mão encontrando a dela. Lutamos legalmente. Expomos que tipo de homem ele realmente é. As alegações de assédio, as práticas de negócios questionáveis. Seu pai pode estar disposto a fazer negócios com alguém assim, mas duvido que os acionistas sintam o mesmo quando se tornar público. Você não conhece meu pai, disse Juliette balançando a cabeça. Ele ignoraria o assassinato se isso significasse crescendo lucros. Então encontramos outra maneira, insistiu Silas. Mas não estou deixando você ir de novo. Não para. Ele não para ninguém. A convicção em sua voz a aqueceu mais do que o fogo. Ele veio para ela dirigido a noite toda para encontrá-la. O que quer que acontecesse a seguir, eles enfrentariam isso juntos. May se juntou a eles, segurando uma caneca de chá quente. A casa antiga ainda está de pé, relatou ela. Precisa de trabalho, mas os ossos são bons. Eu caminhei enquanto vocês dois eram se estabelecendo. É seu agora, disse Silas. Legalmente passou para mim quando mamãe morreu, mas deveria ter sido metade do seu o tempo todo. Os olhos de May se arregalaram. Você daria para mim? Assim? Silas deu de ombros. É o que é certo. Mamãe gostaria disso no final. Lágrimas se reuniram aos olhos de May. A primeira Juliette já viu lá. Obrigado, ela disse simplesmente. Eles passaram a noite fazendo planos, como estabelecer legalmente que Juliette havia deixado seu próprio livre-arbítrio, como combater a narrativa de Richard
de que ela era mentalmente instável, como se proteger se ele viesse atrás deles. Eu tenho amigos na mídia, May ofereceu. Pessoas que me devem favorecer. Poderíamos tirar o seu lado da história por aí, tornar mais difícil para Richard torcer a narrativa. E eu tenho evidências de suas negociações de negócios, acrescentou Silas. Coisas que encontrei enquanto o pesquisei ontem. Nada concreto o suficiente para acusações, mas o suficiente para levantar questões sérias sobre seu caráter. Juliette ouviu, a esperança da construção, apesar de seus medos. Pela primeira vez desde que fugiu da igreja, ela sentiu que poderia realmente escapar do alcance de Richard. Pode realmente construir uma vida de sua própria escolha. Mais tarde, quando May foi para a cama no quarto de hóspedes, Juliette e Silas sentaram-se nos degraus da varanda, olhando para as estrelas espalhadas como diamantes no céu de veludo. Sinto muito, eu duvidei de você, disse Silas, sua voz baixa. Quando vi aquele vídeo, a recompensa, entrei em pânico. Pensei... Eu sei o que você pensou, Juliette interrompeu gentilmente. E eu entendo. Claire te machucou mal. Faz sentido que você seja cauteloso. Não é desculpa. Eu deveria ter confiado no que sabia sobre você, o que senti por você. Ele se virou para encará-la, pegando as duas mãos nas dele. Eu te amo, Juliette. Não por causa de quem é sua família ou do que você tem. Apenas você. Lágrimas picaram seus olhos. Eu também te amo. Acho que comecei a cair em você na primeira manhã, quando você me ofereceu café em vez de chamar a polícia. Ele sorriu, estendendo a mão para escovar um fio de cabelo do rosto. Melhor decisão que já tomei. Seus lábios se encontraram em um beijo que parecia voltar para casa, como encontrar um lugar no mundo que se encaixa perfeitamente. Quando eles se separaram, Silas descansou a testa contra a dela. O que quer que aconteça amanhã ou no dia seguinte, ou no dia seguinte, nós o enfrentamos, prometeu. Juliette assentiu, acreditando nele com todo o coração. Eles não sabiam disso naquele momento. O jato particular de Richard estava pousando no aeroporto regional. Eles não sabiam que ele já havia falado com o xerife local, girando uma história sobre sua noiva, mentalmente instável, que precisava ser levada para casa para tratamento. Eles não sabiam que 3 SUVs pretos agora estavam indo em direção ao rancho, carregando homens que não parariam de não concluir sua tarefa. O amanhecer quebrou e esfriou sobre o rancho. Silas acordou cedo, checando os animais, certificando-se de que tudo estivesse seguro. Juliette se juntou a ele no celeiro, voltando facilmente à rotina que haviam estabelecido durante as semanas dela. Eu perdi isso, disse ela enquanto trabalhavam. Lado a lado, alimentando os cavalos. O silêncio, a simplicidade. É seu sempre que você quiser, respondeu Silas. Desde que você quiser. May apareceu na porta do celeiro, uma caneca de café na mão. Odeio interromper esse momento tocante, mas temos companhia subindo a viagem. SUVs pretos, 3 deles. O coração de Juliette caiu. Richard. A expressão de Silas endureceu. Chegue em casa, vocês dois. Vou lidar com isso. Não estamos deixando você para enfrentá-lo sozinho, insistiu Juliette. Nós estamos juntos, lembra? Depois de um momento, Silas assentiu. Junto. Eles saíram para a frente da casa quando os veículos pararam em uma nuvem de poeira. Richard saiu do primeiro, imaculadamente vestido com um terno personalizado, apesar da hora precoce. Frank e 2 outros homens de segurança o flanquearam. Do terceiro SUV emergiu o xerife Davis, um homem atarracado com um rosto desgastado e olhos desconfiados. Juliette, Richard chamou, seu voz carregando a preocupação praticada que ele havia aperfeiçoado para as câmeras. Graças a Deus encontramos você. Todo mundo está tão preocupado. Ela ficou firme, Silas e May ao lado dela. Eu saí do meu próprio livre-arbítrio, Richard. Não vou voltar. Os olhos de Richard endureceram por uma fração de segundo antes da máscara de preocupação voltar ao lugar. Você não está bem, querida. Seus pais e eu só queremos obter a ajuda que você precisa. O xerife Davis deu um passo à frente. Senhora, eu entendo que você passou por um trauma.
Por que você não vem conosco e podemos resolver tudo isso? O único trauma que experimentei foi ser forçado a comprometer-se com um homem que não amo, respondeu Juliette com firmeza. Sou uma mulher adulta, fazendo minha própria escolha de estar aqui. A máscara de Richard escorregou novamente, o aborrecimento piscando em suas feições. Não se trata do que você quer. É sobre o que é melhor para você, para nossas famílias, para a empresa. E aí está. May entrou, sua voz afiada. A verdade, isso não é sobre amor ou preocupação, é sobre negócios. Richard olhou para ela. Fique fora disso, May. Isso não se preocupa com você. Minha sobrinha me preocupa, May revidou. E eu nunca gostei da maneira como você a trata, como uma posse em vez de uma pessoa. O xerife Davis parecia desconfortável. Sr. Blackwell, você disse que a jovem era mentalmente instável. Ela fugiu de seu próprio casamento, Richard estalou. Ela claramente não está na mente certa. Ou talvez ela finalmente tenha tomado os sentidos, disse Silas, sua voz estável. Você contou ao xerife sobre as queixas de assédio de suas funcionárias, Richard. Os que você pagou para ficar quieto? O rosto de Richard corou de raiva. Isso é uma mentira. É? Tenho cópias dos documentos de assentamento. Leitura muito interessante. O blefe de Silas era convincente, apesar de ele ter apenas trechos de informação de artigos de notícias. Devo compartilhá-los com o xerife, com a mídia? O xerife olhou entre os dois homens, a incerteza clara em seu rosto. O que está acontecendo aqui, Blackwell? Você disse que este era um caso simples, de levar para casa uma jovem confusa. É, insistiu Richard, mas sua compostura estava rachando. Ele se virou para Juliette, sua voz baixa e ameaçadora. Você não tem ideia do que está fazendo. Seu pai o cortará sem um centavo. Você não terá nada. Juliette levantou o queixo. Eu vou me dar. E isso é suficiente. Frank deu um passo à frente, movendo-se para dentro de sua jaqueta. Senhor, devemos ir. Isso não está funcionando. Richard ignorou seu foco inteiramente em Juliette. Eu investi demais nisso para ir embora. A fusão depende de nosso casamento. Seu pai prometeu. Eu não sou um ativo de negócios, disse. Juliette, sua voz estável, apesar do medo que se transforma dentro dela. E eu não vou com você. O rosto de Richard contorcido com raiva. Você acha que eu me importo com o que você quer? Você está voltando para casa agora. Ele se lançou para a frente, agarrando seu braço. Silas se moveu instantaneamente, empurrando-se entre eles. Tire as mãos dela. O xerife pegou sua arma. Todo mundo se acalma. O que aconteceu a seguir parecia se desenrolar em câmera lenta. Frank puxou algo da jaqueta. Não uma arma como Juliette temia, mas um telefone. Ele pressionou um botão e, de repente, o ar estava cheio da voz de Juliette. Eu não posso me casar com ele, disse sua voz gravada claramente. Ele não me ama, e eu não o amo. Todo esse engajamento é apenas um acordo de negócios. Richard sorriu triunfantemente. Eu tinha o vestiário com o dia do casamento. Eu sabia que você estava tendo dúvidas. Eu simplesmente não achei que você realmente corresse. O xerife parecia confuso. Então ela não é mentalmente instável? Ela simplesmente não queria se casar com você? O ponto é, disse Richard com impaciência. Ela tem obrigações, responsabilidades para sua família. A fusão Hart-Blackwell depende desse casamento. O xerife Davis o coldrinou, parecendo enojado. Você dirigiu 2 horas para cá e me arrastou porque uma mulher terminou com você. Isso não é um assunto da polícia, filho. Mas ela está desaparecida, Richard protestou. Os pais dela são preocupados. Estou bem aqui, apontou Juliette. E eu sou um adulto. Posso escolher onde moro e com quem me caso. O xerife se virou para ela. Senhora, você está aqui por vontade própria? Absolutamente, ela confirmou. E você quer ir com esse homem? Não, nunca. O xerife Davis assentiu, voltando para Richard. Então terminamos aqui. Sr. Blackwell, sugiro que você volte à cidade. Frank se aproximou de Richard, falando com urgência. Senhor, precisamos ir. Agora. Não é assim. Por um momento parecia que Richard poderia ignorá-lo, poderia empurrar o confronto ainda mais. Então, abruptamente, seu comportamento mudou.
A máscara da civilidade voltou ao lugar. Muito bem, ele disse suavemente. Peço desculpas pela confusão, xerife. Claramente eu entendi mal a situação. A mudança repentina deixou Juliette inquieto. Richard nunca desistiu disso facilmente. Juliette, continuou ele, sua voz enganosamente gentil, espero que você reconsidere. Seus pais sentem sua falta. A empresa precisa de você. Ligue para mim quando estiver pronto para voltar para casa. Sem esperar uma resposta, ele se virou e voltou para o SUV. Frank seguindo de perto. O xerife permaneceu. Você, pessoal, certo? Ele perguntou, estudando os. Estamos bem, Silas garantiu a ele. Obrigado pela ajuda. O xerife Davis assentiu. Eu não sei o que realmente está acontecendo aqui, mas esse homem não me parece do tipo que desiste de fácil. Tenha cuidado. Quando os veículos se afastaram, May soltou uma longa respiração. Isso foi muito fácil. Juliette assentiu, ainda sacudindo um pouco do confronto. Richard nunca recua assim. Ele está planejando outra coisa. Silas colocou o braço em volta dos ombros dela. Seja o que for, estaremos prontos. Mas por enquanto vamos ser gratos pelo alívio. Eles passaram o dia protegendo a propriedade, verificando as fechaduras das portas, certificando-se de que o celeiro estava seguro, montando luzes ativadas por movimento ao redor do perímetro. May ligou para os contatos da mídia, organizando uma entrevista em que Juliette poderia contar a seu lado da história. Faremos isso amanhã, May decidiu. Fique à frente de tudo o que Richard está planejando. Naquela noite, enquanto se sentavam, na cozinha compartilhando um jantar simples, Juliette sentiu uma estranha mistura de emoções, alívio que Richard havia deixado, medo do que poderia vir a seguir, mas acima de tudo, um profundo sentimento de direita em estar lá com Silas e May, a família que ela nunca sabia que tinha. Eu tenho pensado, disse Silas enquanto limpava a louça. Sobre o que acontece depois de tudo isso é resolvido. E? Juliette provocou quando ele fez uma pausa. E espero que você fique, ele disse simplesmente. Não como alguém fugindo de alguma coisa, mas como alguém que foi escolhido para estar aqui. Comigo. O coração de Juliette inchou. Eu gostaria disso mais do que tudo. May limpou a garganta. Se vocês dois vão ficar sepe, vou levar meu chá para a varanda. Eles riram, a tensão do dia quebrando. Mais tarde, depois que May foi para a cama, Silas e Juliette ficaram na varanda, os braços em volta dela enquanto olhavam para as estrelas. Não importa o que Richard tente a seguir, disse Silas suavemente. Vamos enfrentar isso juntos. Juliette se inclinou contra ele, sentindo-se verdadeiramente segura pela primeira vez em sua vida. Juntos, ela concordou. Mas o próximo passo de Richard já havia começado. Em sua suíte de hotel na cidade vizinha, ele se sentou com Frank revisando documentos. Os registros da propriedade são claros, informou Frank. O rancho pertence a Silas Ward, mas a propriedade vizinha, a antiga fazenda, tecnicamente pertence a ele também. E quanto ao zoneamento? Richard perguntou, um brilho calculista em seus olhos. Agrícola, mas há uma cláusula sobre direitos. Minerais. Se forem encontrados recursos valiosos, a terra pode ser reclassificada. Richard sorriu friamente. Comece a papelada. Se eu não puder ter Juliette, vou levar o que importa para eles. Quando terminarmos, todo esse vale será uma mina de poço aberto, e seu precioso rancho ficará inútil. Frank hesitou. Senhor, isso parece extremo. Faça, Richard estalou. Ninguém me humilha e vai embora ileso. Manhã trouxe um sense de otimismo cauteloso para o rancho. O contato da mídia de May, um repórter de uma grande rede, deveria chegar ao meio-dia. Juliette ensaiou o que diria, determinado a contar sua história de forma clara e honesta. Apenas fale do coração, aconselhou Silas apertando a mão de forma encorajada. As pessoas verão a verdade. A entrevista foi melhor do que eles poderiam ter esperado. O repórter, uma mulher chamada Diane, que havia sido uma das estudantes de May anos atrás, era simpática e completa. Ela perguntou sobre as pressões que Juliette enfrentou, o acordo comercial disfarçado de casamento, o comportamento controlador de Richard
Então isso nunca foi sobre amor? Diane perguntou. Seu microfone apontou para Juliette. Não para meus pais ou para Richard, confirmou Juliette. Era sobre a fusão entre a Hart Enterprises e a Blackwell Industries. Eu estava apenas o contrato sendo assinado. E agora? O que você quer para o seu futuro? Juliette sorriu olhando para Silas, que estava por perto. Viver honestamente. Construir algo real, com alguém que me vê por quem eu sou, não pelo que represento. Após a entrevista, Diane prometeu que iria ao ar na noite seguinte nas notícias nacionais. Isso mudará a narrativa, ela garantiu. Torne mais difícil para Blackwell girar sua versão dos eventos. Quando o carro de Diane desapareceu no caminho, May esfregou as mãos junto com a satisfação. Essa é a primeira fase. Amanhã, começamos na frente legal, pedindo uma ordem de restrição contra Richard, talvez até trazendo esses casos de assédio de volta à luz. Silas assentiu, mas sua expressão estava perturbada. Richard não vai levar isso deitado. A entrevista o apoiará para um canto, e isso o torna mais perigoso. Deixe-o vir, declarou May. Estamos prontos. Mas o contra e ataque de Richard veio de uma direção inesperada. Na manhã seguinte, um sedã preto parou para o rancho. Em vez de Richard ou sua equipe de segurança, surgiu um homem de meia-idade em um terno de negócios, carregando uma pasta. Posso ajudar? Silas perguntou, pisando na varanda. Martin Green, conselho de zoneamento do condado, respondeu o homem, entregando um cartão de visita. Estou aqui sobre uma petição para reclassificar esta terra para uso industrial. Depósitos. Minerais valiosos foram localizados neste vale. Silas olhou para o cartão. Realização de uma realização. Richard Blackwell está por trás disso, não é? A expressão de Green permaneceu neutra. Estou aqui apenas para cumprir o aviso oficial. Haverá uma audiência em 2 semanas. Você pode contestar a reclassificação então. Ele entregou um envelope grosso de documentos e depois voltou ao carro sem outra palavra. Dentro da casa, Silas espalhou os papéis na mesa da cozinha, seu rosto sombrio. Richard está jogando duro. Ele está tentando transformar toda essa área em uma operação de mineração. May examinou os documentos, seus lábios pressionados em uma linha fina. Ele não pode fazer isso. Esta terra tem sido agrícola há gerações. Ele está usando uma brecha, explicou Silas. Se minerais valiosos forem encontrados, a terra poderá ser reclassificada. E, de acordo com essas pesquisas, há um depósito de cobre significativo em ambas as propriedades. Juliette se sentiu doente. Isso é culpa minha. Ele está fazendo isso por minha causa. Não, disse Silas firmemente. Este é Richard mostrando suas verdadeiras cores, usando dinheiro e poder para conseguir o que ele quer, independentemente de quem se machuca. Então lutamos com ele, declarou May. Na audiência, na imprensa, onde quer que precisemos. Naquela noite, eles se reuniram na sala de estar para assistir ao relatório de Diane sobre as notícias nacionais. A história de Juliette liderou a transmissão. A Runaway Bride, falando pela primeira vez, expondo a verdade por trás de seu voo do altar. O segmento era poderoso. Diane entrevistou a entrevista de Juliette com os antecedentes da Hart Enterprises e da Blackwell Industries, destacando a fusão de negócios que havia sido a verdadeira motivação por trás do casamento. Quando o relatório terminou, o telefone de Juliette tocou. Um número que ela reconheceu muito bem. É meu pai, disse ela olhando na tela. Você não precisa responder, lembrou Silas, mas Juliette balançou a cabeça. Eu terminei de correr. Ela aceitou a ligação, colocando no alto-falante. Olá, pai. A voz de Joseph Hart encheu a sala, fria e controlada. Acabei de assistir seu pequeno desempenho nas notícias. Muito dramático, muito público. Não foi uma performance, foi a verdade. A verdade, ele zombou. A verdade é que você comprometeu uma fusão de vários milhões de dólares porque, de repente, desenvolveu uma consciência. A verdade é que você envergonhou sua família, prejudicou nossa reputação. Não sou responsável por seus negócios, respondeu Juliette, sua voz estável. Não serei usado como um chip de barganha. Não,
Seu tom mudou, tornando-se sedoso. Então talvez você prefira que eu o corte completamente, sem acesso a fundos familiares, sem herança, nada. Juliette riu, surpreendendo-se. Você realmente... Te acha que isso me assusta? Eu moro em um rancho há semanas, pai. Trabalhando com as mãos, comendo comida que crescemos. Não preciso do seu dinheiro. Houve uma longa pausa. Quando Joseph falou novamente, sua voz perdeu um pouco de sua certeza. O que você quer, Juliette? Ser deixado sozinho. Para viver minha vida nos meus termos. Diga a Richard para abandonar esse esquema de mineração. Outra pausa. Richard não me consulta sobre seus empreendimentos comerciais, mas você pode influenciá-lo. A fusão ainda é valiosa para você, com ou sem meu casamento. Faça-o. Devolver ou garantirei que a imprensa saiba exatamente como a Hart Enterprises faz negócios. A ameaça pendurada no ar. Finalmente, Joseph suspirou. Vou ver o que posso fazer, mas não espere sua mãe ou eu no Natal. Eu não estava, Juliette garantiu a ele. Adeus, pai. Ela terminou a ligação, olhando para encontrar Silas e May observando-a com admiração indisfarçada. Muito bem, disse May, dando-lhe um sorriso. Raro, ele vai ajudar? Silas perguntou. Juliette considerou. Talvez. A fusão importa mais para ele do que me punir. Mas Richard é imprevisível. As 2 semanas seguintes ficaram tensas, enquanto se preparavam para a audiência de zoneamento. Eles reuniram documentação histórica sobre a terra, relatórios de impacto ambiental, depoimentos dos agricultores vizinhos sobre a importância de preservar o uso agrícola. A entrevista continuou a gerar cobertura, a opinião pública mudando. A favor de Juliette quando as pessoas responderam à sua sinceridade, sua coragem em enfrentar homens poderosos que tentaram controlar sua vida. Richard permaneceu ameaçadoramente silencioso, sem fazer mais tentativas de entrar em contato com Juliette ou para desafiar suas declarações públicas. Isso preocupou que os ataques mais do que os ataques teriam. Ele está planejando alguma coisa, disse ela a Silas na noite anterior à audiência. Eu o conheço. Ele não vai desistir. Seja o que for, vamos lidar com isso, garantiu Silas. Junto. O tribunal do condado foi lotado para a audiência de zoneamento. Agricultores locais, ambientalistas e pessoas curiosas encheram os bancos, com repórteres em pé contra as paredes. Richard sentou-se na frente com uma equipe de advogados, sua expressão confiante. O conselho de zoneamento, 5 homens e mulheres que pareciam desconfortáveis com a atenção, chamou a reunião para encomendar. A equipe jurídica de Richard apresentou primeiro, mostrando gráficos brilhantes de benefícios econômicos, promessas de empregos, garantias de impacto ambiental mínimo. Então, foi a vez deles. Silas apresentou o caso histórico e ambiental. May falou eloquentemente sobre a herança cultural da agricultura no Vale. Juliette abordou a verdadeira motivação por trás da petição, a vingança de Richard, sua tentativa de puni-la por escolher seu próprio caminho. Não se trata de cobre ou empregos ou progresso, concluiu ela, olhando diretamente para os membros do conselho. É sobre um homem que usa seu poder para destruir algo bonito, porque ele não podia possuí-lo. Por favor, não o deixe ter sucesso. A sala explodiu em aplausos. O rosto de Richard escureceu de raiva, mas ele não disse nada, simplesmente sussurrando para seus advogados. O conselho chamou um recesso para deliberar. No corredor, Silas coloque o braço em volta dos ombros de Juliette. Você foi incrível, ele disse suavemente. Não importa o que aconteça, tenho orgulho de você por enfrentá-lo. Todos nós estávamos, May concordou, juntando-se a eles. Mas ainda não acabou. Richard se aproximou ladeado por sua equipe jurídica. Discurso impressionante, disse ele a Juliette, seu tom enganosamente leve. Mas o sentimento não muda de fatos. Esta terra possui recursos valiosos que beneficiam todo o país, não apenas 3 pessoas que querem jogar agricultor. Este não é um jogo para nós, respondeu Silas friamente. Este é o nosso lar, nossa vida. O sorriso de Richard não alcançou seus olhos. Por agora. Antes que alguém pudesse responder,
As portas se abriram e foram chamadas de volta para a decisão. À cabeça da tábua de zoneamento, uma mulher de cabelos grisalhos com recursos severos ficou para se dirigir à sala. Após uma consideração cuidadosa de todas as evidências apresentadas, este conselho decidiu negar a petição de reclassificação. Uma torcida saiu da multidão. Juliette apertou a mão de Silas, mal ousando acreditar. As considerações históricas e ambientais superam os potenciais benefícios econômicos, continuou a presidente. Este vale permanecerá dividido para uso agrícola. Richard ficou abruptamente, abotoando a jaqueta. Seu rosto não traiu nada enquanto acenava para seus advogados e seguia para a saída. Juliette, Silas e May estavam cercados por simpatizantes, parabenizando-os pela vitória. Quando chegaram lá fora, Richard se foi. Isso realmente acabou? Juliette perguntou enquanto voltavam para o rancho, o sol poente pintando o céu em tons de rosa e ouro. Acho que sim, respondeu Silas. O orgulho de Richard está magoado, mas ele é um empresário de coração. Ele sabe quando reduzir suas perdas. May bufou do banco de trás. Homens assim não mudam, mas eles passam para alvos mais fáceis. No rancho, eles comemoraram com um jantar simples na varanda, assistindo estrelas aparecendo uma a uma no céu escuro. O peso das últimas semanas parecia levantar, deixando espaço para a esperança, para planejar um futuro. Eu tenho pensado, disse May colocando o vidro. Aquela antiga fazenda precisa de muito trabalho, mas tem bons ossos. Eu posso consertar, passar os verões lá. Esteja perto do meu sobrinho novo. Silas sorriu. Eu gostaria disso. E tenho certeza de que os cavalos apreciariam outro humano para estragar a luz. E você? May perguntou, virando-se para Juliette. Agora que Richard recuou, você pode ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Juliette olhou para Silas, seu coração cheio. Estou exatamente onde quero estar. Ele pegou a mão dela, trazendo-a para seus lábios. Bom, porque eu esperava que você considerasse torná-lo permanente. Do seu bolso ele puxou uma caixa pequena e desgastada. Dentro havia um anel simples com uma única pérola. Nada como o ostensivo diamante Richard havia lhe dado. Era a minha mãe, explicou Silas. Nada chique, mas vem com a promessa de que você sempre estará livre para ser você mesmo, que enfrentaremos o que vier, bom ou ruim, juntos. Lágrimas embaçaram a visão de Juliette enquanto ela olhava. Do anel para o homem segurando-o. Sim, ela sussurrou. Milhares de vezes, sim. May limpou a garganta, limpando desconfiado em seus olhos. Bem, isso está resolvido então. Parece que o destino tinha um plano o tempo todo, levando você a esse celeiro naquela noite. Quando Silas deslizou o anel em seu dedo, Juliette pensou no caminho estranho que a levou aqui. Fugindo de um casamento sem amor providenciado para os negócios, encontrando refúgio no celeiro de um estranho, descobrindo conexões familiares que ela nunca sabia que existia. Não é o destino, ela disse suavemente. Escolha, a escolha de fugir de algo errado, a escolha de ficar com algo certo. Silas a beijou, selando a promessa entre eles. Na varanda da fazenda, sob estrelas que testemunharam gerações de amores e perdas, novos começos e finais pacíficos, Juliette Hart encontrou o que estava correndo o tempo todo. Lar. Não é um lugar, mas um sentimento. O sentimento de ser verdadeiramente visto, verdadeiramente conhecido, verdadeiramente amado. E no final valeu a pena concorrer.